Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, concurseiros e concurseiras, a mais uma correção aqui do nosso simulado ACS, na verdade o oitavo simulado ACS, né, EPP concurso aí, provando que está com você aí desde o início até a sua aprovação, te acompanhando, possibilitando aí todos os recursos para que você de fato consiga, né, realizar o seu sonho. Então, sou professor Velber, professor de língua portuguesa. Estou aqui para a gente comentar as questões aqui do nosso simulado. Mas antes, né, queria fazer um convite a você para o nosso aulão premonição, né, no dia 12 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, aqui no presencial do EPP Concurso, com todas as disciplinas, vamos bater todos os conteúdos aí do edital, seu dia inteiro de aula aí para você, então você não pode perder. Dia 12 de outubro, a partir das 8 da manhã, aqui no presencial do EPP Concurso, beleza? Para início de conversa, a gente precisa fazer uma leitura do texto, e aí eu já vou adiantando para vocês que há controvérsias, há polêmicas com relação à primeira questão aqui desse texto, mas para que você entenda a polêmica, você precisa primeiro conhecer o texto aqui comigo. A gente vai fazer uma leitura rápida desse texto, que vai dizer o seguinte: a gente tem aqui o título, né, que parte de um questionamento. Ele vai dizer o seguinte, ó: existe um vínculo secreto entre a estrutura do universo e a música. E ele vem, livro revela, ali na linha fina, né? Livro revela a relação profunda da música com o cosmos e o imenso poder criativo da metáfora. E ele começa dizendo o seguinte: para um apaixonado pela física e o jazz, um livro intitulado The Jazz of Physics, The Secret Link Between Music and the Structure of the Universe, ou seja, o jazz da física, a ligação secreta entre a música e a estrutura do universo, exerce a atração gravitacional de um buraco negro e faz a mente voar pelos confins do cosmos. Os que só amam uma dessas matérias, ou nenhuma, podem ler esta obra e se deixar arrastar pelo influxo das relações ocultas entre disciplinas díspares, pelo imenso poder criativo da metáfora. Imagine dois peixes que falam entre si em um rio, perto do precipício de uma cachoeira. Suas mensagens viajam à velocidade do som na água, o que não está mal para o espesso discurso que podemos esperar dessa espécie aquática. O peixe mais afortunado fica enredado entre as raízes de um nenúfar, enquanto o outro se desvia de modo fatal para a cachoeira. Apesar disso, podem continuar falando sem problemas. A voz do peixe estancado viaja ajudada pela corrente, e a do peixe condenado segue contra a corrente e leva mais tempo para chegar a seu interlocutor. Mas a conversa prossegue. De repente, no mesmo momento em que o segundo peixe cruza a beira do precipício, a situação muda radicalmente. O peixe que cai pela cachoeira continua recebendo o som do outro, mas seus gritos por ajuda já não chegam a seu interlocutor. A velocidade com que a água cai pela cachoeira é maior que a do som, e o pobre peixe desaparece de seu mundo para todos os efeitos. Trocando o som pela luz, esta pequena história é a metáfora perfeita de um buraco negro, o objeto mais exótico e enigmático que a ciência descobriu. A beirada da cachoeira representa o horizonte de eventos do buraco negro, a fronteira a partir da qual qualquer coisa, peixe ou astronauta, matéria ou energia, cai com tal velocidade para a atração gravitacional fatal do buraco negro que não pode escapar dele. Nem sequer a luz pode escapar, daí se chamar buraco negro. E aí, quando a gente vai para a primeira questão, que teoricamente, né, seria relacionada a esse texto, ela vai trazer o seguinte enunciado: sobre o texto é correto afirmar que a banca considerou aqui como gabarito o item C. Né? A banca vai dizer que os itens 1 e 2 são verdadeiras. Né? As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras aqui. Então, a banca considerou isso. Porém, quando a gente analisa aqui, né,
As assertivas, ele vai dizer primeiro o seguinte, olha, a poesia musical de John Coltrane é sinestésica ao ponto de se permitir ouvir embaixo d'água. E a segunda vai dizer o seguinte, a identidade afrocultural de John Coltrane é representada pela força e sensibilidade das combinações de notas que se sintonizam em harmonia nas composições do autor. Qual o problema que eu identifico aqui nessa questão, né? Na minha opinião, essas afirmativas aqui da primeira questão, elas extrapolam completamente o texto, porque se a gente perceber, o texto sequer chega a mencionar o John Coltrane, aí, né, músico de jazz e tal. O John Coltrane, ele sequer é mencionado no texto. Eu acredito que possa ter sido um equívoco aí da banca, ou o texto possa estar incompleto, ou falta um texto para que a gente possa comparar esse texto ao outro. Eu, de fato, não compreendo a lógica dessa questão. Apesar da questão falar sobre metáfora e, enfim, falar sobre física, mencionar um livro ali sobre jazz, eu acho que as informações que a gente tem aqui, elas não são suficientes para que essa questão ela possa ser resolvida. Tá? Mas, como eu disse, segundo a banca, aí, a alternativa correta é o item C. Ok? Não, é uma questão que não foi anulada, então, de fato, segundo a minha compreensão, eu acredito que não tenhamos, né, informações suficientes aí para resolver essa questão. Beleza? Vamos dar uma olhada na segunda questão, que diz o seguinte, ó, na língua portuguesa existem alguns problemas de natureza notacional que recebem a definição de erro crasso, pois referem-se a descuidados ou descuidos, né, no caso, que poderiam ser facilmente evitados em função de hábitos de leitura e escrita. Nesse sentido, marque a alternativa que seja possível identificar um equívoco de aplicação dos elementos estruturais da língua em sentido morfológico e sintático, tomando como base os enunciados abaixo. O item que você vai marcar na segunda questão é o item C, tá? O item C aqui. Ele vai dizer o seguinte, ó, espero que sobre um dinheirinho para que vocês viajem no feriado. Perceba que o termo viagem aqui, ó, ele está grafado com a letra G. Viagem com G é um substantivo. Aqui a gente está diante do verbo viajar. Portanto, no contexto escrito, apesar de ter o mesmo som, né, viagem, viagem com G, viagem com J, que a gente deveria ter o termo escrito com J por se tratar do verbo e não do substantivo viagem. Tá? Então, por isso, o item que você vai marcar aqui, né, onde há esse equívoco de escrita, aqui no caso, de ordem morfológica, né, é aqui o item C mesmo, por conta desse termo viagem aí no escrito com G, que deveria ser com J por se tratar de um verbo. Beleza? Então, segunda questão, item C é o item que você vai marcar. A terceira questão vai dizer o seguinte, em qual dos enunciados abaixo o pronome pessoal cumpre sintaticamente a função de objeto indireto na frase? A gente nem precisa pensar muito, né? Quando a gente está estudando a sintaxe do período simples, vamos dar uma olhada lá no item B direto, ó. A gente aprendeu que o li, sintaticamente falando, ó, ele sempre vai exercer a função de objeto indireto. Vamos ver se isso é verdade mesmo. A professora disse que essa é a última chance que ela lhe oferece. Ó, quem oferece alguma coisa, o quê? A última chance a alguém, ou seja, a ele ou a ela. Né? Então, no caso, o lhe pressupõe-se uma preposição, porque quem oferece alguma coisa a alguém. Então, esse lhe, né, confirmando aí a regrinha que a gente tem, que o li ele exerce função de objeto indireto, é o item que você vai marcar aqui, o item B de bola, tá bom? Na questão 4, ele vai dizer o seguinte, ó, assinale a alternativa que no texto cumpre o papel de complemento nominal. Essa questão também dá para você eliminar alguns itens facilmente. Primeiro, para eu ter um complemento nominal, eu preciso obrigatoriamente ter uma preposição. Né? O complemento nominal, ele sempre precisa ser introduzido por uma preposição. Nesse caso, a gente já pode eliminar aqui o item B e o item D, né? Porque nesses dois casos aqui, nenhum desses dois casos a gente tem preposição. A gente vai ter preposição aqui no item A, tá?
E a gente vai ter preposição aqui, olha o sinal indicativo de crase, no item C. Voltando no texto um pouquinho, para a gente identificar onde é que esses termos aparecem, eu até marquei aqui no meu, né? Eles vão aparecer lá no segundo parágrafo do texto. E o primeiro, ele diz assim, aqui na segunda linha, deixa eu pegar aqui para marcar para você, ele fala aqui, perto do precipício. O que a gente aprendeu sobre o complemento nominal? O complemento nominal ele pode completar o sentido de um substantivo, geralmente um substantivo abstrato, aliás, de um substantivo abstrato, mas também ele pode completar o sentido de adjetivos e advérbios. Perceba que aqui eu tenho o advérbio perto, né? E esse advérbio, ele não tem sentido completo. Imagine dois peixes que falam entre si em um rio, perto. Se você corta aqui, você vai ficar se perguntando assim, mas perto de quê? Né? Observe que no outro caso, que está aqui logo abaixo, a velocidade do som na água, perceba que viagem, né? Já não, o verbo viajar, né? Ele já não exige esse complemento. Ele já derrubaria aqui a hipótese de complemento nominal, porque antes desse termo eu tenho o verbo viajar, né? Complemento nominal não é complemento de verbo. Complemento do verbo com preposição é o que a gente chama de objeto indireto. Portanto, a única possibilidade que eu tenho aqui é esse do precipício, tá? Que completa o sentido do advérbio aí perto, né? Então, nesse caso, voltando lá para a questão 3, aliás, para a questão 4, perdão, né? Desses dois termos preposicionados aqui, o que vai exercer função de complemento nominal é o item A, que é a resposta que você vai marcar aí no seu material, beleza? Quinta questão, passando para a quinta questão, ela vai trazer um poema de Fernando Pessoa, né? Nevoeiro, no qual ele diz o seguinte, nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra, define com perfil e ser este fulgor baço da terra, que é Portugal a entristecer, brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora, tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. Né? Então, ele pede aí, lá no enunciado, para a gente dizer o seguinte, identifique em qual dos versos o termo em destaque se classifica como pronome relativo. Se você observar em todos os 4 itens, o termo em destaque é o que, né? E o que, essa expressão que, ela pode ter várias funções, inclusive ela pode pertencer a diferentes classes gramaticais. O que ele pode ser conjunção, integrante, ele pode ser conjunção subordinativa, ele pode ser um pronome. Quando ele for um pronome, ele pode ser um pronome relativo, ele pode ser um pronome interrogativo. Enfim, o que ele tem várias funções aí. Nessa função específica de pronome relativo, existe uma maneira muito simples de você descobrir se o que ele é pronome relativo ou não. Você vai fazer uma pequena substituição. Você vai tentar substituir, você vai trocar o que por o qual ou a qual. Se essa troca, se essa modificação ela for possível, até porque o qual e a qual também são pronomes relativos, a gente subentende que esse que ele exerce essa função de pronome relativo. O único lugar em que você pode fazer isso é aqui, o que. Se a gente voltar lá no poema um pouquinho, deixa eu subir aqui um pouquinho. Ele vai dizer o seguinte, este fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer. Perceba que se eu faço essa substituição, o qual ele encaixa aí direitinho, que é Portugal a entristecer, este fulgor baço da terra, o qual é Portugal a entristecer. Perceba que em todos os outros termos, não consigo fazer essa substituição. Olha só, ninguém sabe o qual coisa quer, não dá certo. Ninguém conhece o qual alma tem, quem conhece, conhece alguma coisa. E que ânsia distante perto chora, o qual ânsia distância perto. Perceba que eu não tenho como fazer essa substituição aí. A única possibilidade que eu tenho é, de fato, o item A, que é o item que você vai marcar aí na questão 5. Beleza? Passando para a questão 6, a questão 6 é uma questão de acentuação, né? São palavras indevidamente acentuadas, exceto em. Né? Então, de cara, você já tem aqui a resposta no item A também,
tem plural, né? Aqui a gente tem o acento diferencial. Enxaguam, pode ser que você tenha uma dúvida na acentuação dessa palavra. Na verdade, as duas formas estão corretas, né? Com acento ou sem acento. Vai depender da forma como você pronuncia essa palavra. Se você pronunciar enxaguam, você não vai precisar aí desse acento. Então, pode ser que recaia essa dúvida nessa palavra, mas do jeito que está aí, está correto também. Boêmio também. O que a gente tem de errado nos outros itens? Ó? No item B, por exemplo, você tem asteroide, aí a gente tem uma paroxítona terminada em ditongo aberto. Então, quando as paroxítonas elas terminam nos ditongos abertos EI e OI, você não precisa acentuar. Voo, né? Você tem essa vogal repetida ali na frente, você não precisa mais acentuar. Aqui, pelos, antigamente a gente tinha um acento diferencial nessa palavra que caiu depois do acordo ortográfico também, então você não precisa desse acento. Lá em colmeia, você tem o mesmo caso ali do item B, né? Você tem uma paroxítona terminada em ditongo, aí você tem um ditongo, com um ditongo aberto, né? Então nesse caso você também não precisa acentuar isso aqui. Então o item correto é de fato o item A. Na questão 7, ele pede para indicar a alternativa correta no que se refere à concordância nominal de acordo com a norma culta. No item A ele vai dizer, ó, a noiva está meia nervosa. Meia aqui é um advérbio, né? Vai indicar intensidade. Advérbio a gente aprendeu que é invariável, ele nem vai para o feminino, nem para o plural. Então a forma correta seria meio nervosa. Aqui, ó, pedi meia cerveja, aqui tudo bem, porque é metade de uma cerveja, vamos dizer assim, ou enfim. E aí aqui a gente vai ter um problema de gênero aqui, porque ele fala, ó, meio porção de polentas. Como meia aqui é metade, não indica mais intensidade, vai indicar parte, né? Ele precisa concordar nesse caso com o substantivo. Porção é um substantivo feminino, então meia deveria estar no feminino aí também. O item C ele vai dizer, seguem anexas às documentações requeridas, o termo anexas, né? Anexo, anexo, ele deve concordar com o substantivo. No caso, documentações é um substantivo que está no feminino plural, portanto, anexas deve estar no feminino plural. Essa é a nossa resposta correta. E o item D vai trazer, em certos momentos, é necessária atenção. Esses termos é bom, é necessário, a gente precisa observar o termo que vem posterior a ele. Se esse termo não vem precedido de um determinante, pode ser um artigo, pode ser um pronome, né? Eu vou tomar esse termo como um sentido geral, eu estou generalizando. Então, esse termo ele deveria ficar invariável. É necessário atenção. Agora, se esse termo viesse precedido, por exemplo, de um artigo, a atenção, aí eu teria que fazer a concordância com esse artigo. No caso, é necessária a atenção. Essa concordância ela não se mantém aqui, por isso que o item D, aqui também, a gente tem um equívoco. O item que você vai marcar na questão 7 é o item C de casa. Beleza? Aqui a gente tem assinale a alternativa cujo emprego da crase está equivocado. O item A, ele vai dizer o seguinte, olha, fazendo um breve ranking dos princípios gastos mensais, a alimentação, supermercado e restaurantes aparece em primeiro lugar e é responsável por a maior parte dos gastos. Roupas e acessórios vem em segundo lugar, telefonia móvel e fixa, internet e TV, o terceiro lugar em um ranking de prioridade, seguidos de contas de luz, gás e água, baladas, estudos, transporte, locomoção e viagens na menor parte. Isso pode variar um pouco de acordo com cada região do país, apesar de se mostrarem abertos às novas experiências. Então, aqui a gente tem, mais uma vez, um complemento nominal. A gente viu lá na questão 4, né? O complemento nominal, ele exige uma preposição, então a gente já sabe que existe uma preposição aí, porque quem está aberto a alguma coisa, e os termos, o substantivo experiências, né, que está no plural, perceba que ele fala as experiências, as novas experiências, subentende-se que eu tenho um artigo aí, né, um artigo definido. Então, eu tenho caso de crase aqui, a gente está procurando um equívoco, não é o item que a gente vai marcar. Passando aqui para o item B, ele vai dizer o seguinte, ó, o item B. A geração Y cresceu frente à tecnologia. Mais uma vez, eu tenho aqui um termo, né, que pede um complemento nominal. O complemento nominal exige uma preposição.
essa preposição ela vai vir seguida de um artigo, porque tecnologia é um substantivo feminino que admite o artigo feminino. Então, aqui a gente não tem problema. No item C, aqui a gente tem mais uma controvérsia. Você tem o seguinte, ó, até a chegada das mídias digitais, a veiculação da informação era dividida entre 3 meios de comunicação de massa dominantes: a radiodifusão, a televisão e os jornais impressos, e naturalmente esses setores migraram para plataformas online em decorrência da mudança na estrutura da sociedade e tal. Aí você se depara com essa construção aqui, você vai se lembrar daquelas regrinhas, né, que a gente está acostumado a decorar, que é aquele caso facultativo de crase, né, após, nas locuções prepositivas até a. Nesse caso, a banca considerou essa alternativa como a alternativa incorreta, né? O que pode acontecer aqui? Esse uso, se a gente for parar para pensar, ele já não é mais tão recorrente, né? Hoje em dia, praticamente não se considera mais isso como uma locução adverbial. A gente geralmente não fala até ao, por exemplo, né? A gente fala até o. Então, pode ser que a banca tenha se baseado nesse fato, para considerar isso aqui não como um caso facultativo, mas sim como um equívoco de não necessitar dessa crase aqui, porque até já é uma preposição. Então, ela está considerando aqui que o até é uma preposição e o a do substantivo chegada, né, eu vou ter só o artigo definido aqui. É uma questão que você pode responder, inclusive, por eliminação, porque se você observar os outros casos, não há possibilidade de não haver crase aqui. Por exemplo, ó, no item D, ele diz assim, ó, a mensagem de qualquer meio ou tecnologia, a mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas humanas e diz respeito à forma segundo a qual a sociedade humana vivenciou a aceleração dos veículos de comunicação. Ou seja, que aquilo que diz respeito a alguma coisa. Eu tenho a preposição. O substantivo forma é um substantivo feminino, admite o artigo, não tem possibilidade disso aqui estar errado, né? Então, de fato, né, o único item que vai destoar aí, porque, né, alguns podem considerar isso aí como um caso facultativo, pode ser que a banca tenha considerado isso como uma preposição, somente um artigo. O item que você vai marcar na questão 8 é o item C. E aí a gente vai para a nossa última questão, a questão 9, que vai dizer o seguinte, ó, assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego dos porquês, né? Então, aqui, o item A ele vai dizer o seguinte, ó, desejo saber por que você não voltou tão tarde para casa. Aí você vai me dizer assim, mas isso aqui não é uma pergunta, o porquê separado, sem acento, a gente não usa para pergunta, não termina com um ponto de interrogação, isso não deixa de ser um questionamento. Isso aqui é o que a gente chama de uma pergunta indireta, tá? Perceba que isso aqui continua sendo um questionamento, continua sendo uma pergunta, mas é uma pergunta indireta, então está correto. A gente está procurando o equívoco, né? Incorreto, então o item A você não vai marcar. O item B, ó, será deselegante se você perguntar de novo por que antes de sinal de pontuação, né? Porque separado aí com acentozinho, também está bonitinho, corretinho. E aí a gente vai para o item C, que é a resposta que a gente está buscando. Ó, vim até aqui porque não consigo telefonar. Perceba que aqui a gente tem uma relação de causa. Perceba que eu poderia trocar esse porquê aí por pois. Ó, vim até aqui, pois não consegui telefonar. Nesse caso, sendo uma conjunção, esse porquê aqui, ó, ele deveria estar aí juntinho, né? Então, por isso, aqui a gente deveria ter utilizado o porquê junto, sem acento. Esse é o item equivocado. Perceba que no item D, quando ele fala todos sabem o porquê de seu medo, ó, porquê junto com acento, é um substantivo. Como é que a gente confirma isso? Eu tenho um artigo bem bonitinho aqui, ó, para provar que isso é um substantivo. Beleza? A gente teve um equívoco com a elaboração da 10ª questão. Ficou faltando aí os distratores, o gabarito. Então, por conta disso, a questão 10 será anulada. Beleza? Então, eu encerro por aqui com as questões de língua portuguesa. A gente vai dar continuidade aí à nossa correção. Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.